Vamos lá, pessoal, aula 15. O tamanho dos átomos, tá? Que a gente chama de raio iônico. O diâmetro ou raio de um átomo aumenta com o aumento do número de camadas eletrônicas. Também aumenta com a diminuição da força nuclear, ou seja, com a diminuição da carga positiva do núcleo em elementos de um mesmo período, tá? Isso aqui é válido para elementos de um mesmo período. E camada é válida para elementos de um mesmo grupo. Olha aqui o exemplo que a gente tem aqui, ó, o hidrogênio. O hidrogênio é o menor átomo do grupo da periódica, junto com o hélio, tá? O hidrogênio, ó, tem um núcleo, tem uma camada eletrônica só. Isso aqui seria o raio do hidrogênio, colocando aqui no papel, tá bom? Se a gente pegar o sódio, tá certo? O sódio é do mesmo grupo do hidrogênio, tá certo? O sódio tem 3 camadas eletrônicas. Está aqui o núcleo do sódio. Lembra, o núcleo é uma coisa muito pequenininha. E as 3 camadas. Então eu espero que a camada do sódio, tá? O raio do átomo de sódio seja maior que o raio do átomo de hidrogênio, porque aqui tem mais camadas eletrônicas. Se eu pegar o césio, que também é do grupo do sódio, tá certo? Estão lá todos no mesmo grupo, né? O hidrogênio não é desse grupo não, tá, gente? Falei besteira aqui. Sódio e o césio são metais alcalinos. O césio é do 6º período da tabela periódica. Ele tem 6 camadas eletrônicas, 3, 4, 5, 6. Então eu espero que o raio do césio seja bem maior que o do sódio. Por quê? Porque tem mais camadas eletrônicas. É bem fácil entender isso, certo? Olha aqui, ó, tabela periódica do grupo 1 aqui, ó. Observe. O lítio tem 2 camadas, o sódio 3, o potássio 4, o rubídio 5, o césio 6 e o frâncio 7. O raio cresce nesse sentido. Eu posso pegar isso para qualquer grupo da tabela periódica, tá, gente? Então, por exemplo, se eu pegar aqui os metais mais nobres, assim, ó, cobre, prata e ouro, o que eu observo? Que o ouro é um átomo de raio maior que a prata e a prata é maior que o cobre. Tá? Posso pegar aqui os halogênios. O flúor é menor que o cloro é menor que o bromo e o bromo é menor do que o iodo, e assim por diante, tá? Então o raio cresce de cima para baixo, vai aumentando nesse sentido aqui, tá ok? Vamos observar agora 2 elementos que estão no mesmo período da tabela periódica. Olha só, vou pegar o sódio e o cloro, ó. O sódio está aqui, ó. Ok? 3º período, né? E aqui do outro lado quase da tabela periódica nós temos o cloro. Tá bem? Vamos comparar o tamanho desses átomos, né? O raio dos átomos de sódio e de cloro. E tirar uma regrinha mais ou menos geral que vai do funcionamento da tabela periódica, tá? O sódio, pessoal, ele tem um núcleo e 3 camadas eletrônicas. Mas o que a gente observa? Que o núcleo dele, ó, tem 11 prótons. O cloro também tem um núcleo e 3 camadas eletrônicas. Mas o cloro tem 17 prótons. E por que o raio do cloro é menor que o raio do sódio? Porque essas 3 camadas eletrônicas estão sendo atraídas por 17 prótons, um núcleo bem mais forte. Lembra que carga positiva atrai as camadas eletrônicas que têm carga negativa. Então o cloro, por ter um núcleo bem mais forte do que o sódio, vai ter um raio menor por causa da atração, tá? Então se a gente pegar aqui a tabela periódica de novo, estávamos comparando o sódio, tá? Aqui com o cloro, aqui, ó. O que a gente observa? Que o raio cresce nesse sentido, que o átomo de sódio é maior, tem um raio maior que o de cloro. Então, ó, vou colocar aqui a caneta posicionando, o lápis posicionando, o raio cresce nesse sentido, tá certo? Da base aqui do lápis, né, até a ponta, tá crescendo nesse sentido. E também tá crescendo nesse sentido aqui, ó, quando a gente trabalha com elementos de um mesmo grupo, tá bem? Então, ó, se a gente for pegar, o átomo de maior raio que tem aqui, ó, é o frâncio. E de menor raio, o hélio, tá ok? Nessa perspectiva. Muito bem. Então, ó, esse é o funcionamento do raio atômico. Imagina que esse quadradinho aqui seja a tabela periódica, tá certo? O raio cresce nesse sentido e nesse sentido, tá bom?
Nesse sentido, o aumento deve-se ao aumento do número de camadas, e nesse sentido, o aumento deve-se à perda de força nuclear. Tá bom? Outras propriedades que são importantes a gente conhecer também na tabela periódica, tá? É a reatividade, tá? Vamos imaginar esse segundo quadrado aqui como uma segunda tabela periódica. Perceba que este último grupo aqui pintado, tá ok? Vamos colocar a tabela periódica aqui, ó. Este último grupo pintado são os gases nobres. Eles não são reativos, é por isso que eles não aparecem aqui na reatividade, tá bem? E eles também não têm eletronegatividade, tá bem? Por isso que ele não aparece nessas duas propriedades que a gente está citando aqui. Então, ó, com relação à reatividade, a reatividade cresce nesse sentido, do centro para cima e para a direita, e para baixo e para a esquerda. Ou seja, os átomos mais reativos que a gente tem na tabela periódica, ó, então nessa região aqui, ó, flúor, oxigênio, cloro, nessa região aqui. Os mais reativos nesse outro lado aqui, ó, esses metais alcalinos e alcalinos terrosos. Eles também são relativamente bem reativos, bem mais reativos que esses grupos aqui do centro da tabela periódica, tá bem? E a outra propriedade que a gente vê aqui, uma propriedade bastante importante, é a eletronegatividade, tá bem? A eletronegatividade cresce nesse sentido e nesse sentido. A gente vai estudar mais pormenorizadamente a eletronegatividade, tá bom? Olha só, deixei aqui uma questãozinha para quem copiar, se quiser tentar fazer, poder tentar fazer, né? Ó. Quem possui maior raio atômico? Coloque sinais de maior ou menor e observe o exemplo, né? Ó. Por exemplo, eu disse, ó, que o raio cresce neste sentido aqui, ó, da ponta do lápis. Então, ó, o ouro é maior do que a prata. Coloquei aqui, ó, o ouro é maior do que a prata. O raio cresce neste sentido aqui, ó. Tá certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar o lápis nesse sentido. Então, ó, sódio, o próximo exemplo, é maior do que o cloro, tá? Como eu coloquei o cloro primeiro, ó, o cloro é menor do que o sódio. E aí coloco outros exemplos. Vamos ver aqui na tabela, olha, o cobre e o níquel. O níquel está aqui e o cobre está aqui. Como o raio cresce nesse sentido, eu espero que o níquel seja maior do que o cobre. Então, ó, o cobre menor do que o níquel. Tá bom? Níquel maior do que o cobre menor do que o níquel. Ferro e zinco. Ó, o ferro está aqui e o zinco está aqui. Eu espero que o ferro seja menor do que o zinco. Maior, perdão. Está crescendo nesse sentido. O ferro é maior do que o zinco. Certo? O ferro é maior do que o zinco. Sódio e potássio. Sódio e potássio estão aqui, ó. Nesse sentido, o raio atômico cresce nesse sentido. O potássio, então, é maior do que o sódio. Potássio maior do que o sódio. Então, o sódio é menor do que o potássio. Tá bem? Continuando. Oxigênio e cálcio. O raio cresce neste sentido e nesse sentido. Olha, perceba que o cálcio está aqui e o oxigênio está aqui, ó. Então, o cálcio tem muito mais camadas e um núcleo mais fraco proporcionalmente, tá? Então, o cálcio é bem maior do que o oxigênio. Então, o oxigênio menor do que o cálcio. Mercúrio e ouro. Mercúrio e ouro são vizinhos aqui, ó. Certo? Como o raio cresce nesse sentido, o ouro é maior do que o mercúrio. Então, o mercúrio é menor do que o ouro. Enxofre e oxigênio estão aqui, ó. O raio cresce nesse sentido. Então, o enxofre é maior do que o oxigênio, tem mais camadas. Então, o enxofre é maior do que o oxigênio. E o último, carbono e flúor. Como o raio cresce nesse sentido, o carbono é maior do que o flúor. Tá bem? Então, o carbono é maior do que o flúor. A eletronegatividade é a propriedade periódica que mede a força com que um núcleo atômico atrai os elétrons das ligações atômicas. Observe que esta propriedade, ao contrário das demais mostradas, está associada à ligação atômica, tá certo? Então os átomos têm que estar ligados. Um átomo com alta eletronegatividade atrai fortemente os elétrons, tendendo assim a ficar negativo, pois os elétrons possuem carga negativa. Um átomo com baixa eletronegatividade tem pouca atração pelos elétrons. Dessa maneira, tende a ceder ou distanciar-se de seus elétrons,
ficando positivos, pois perdem carga negativa. A eletronegatividade dos elementos possui um valor que, de forma geral, não usamos. Tá? Dentre os valores usados, a eletronegatividade de Pauling é a mais comum. Aqui uma sequência de eletronegatividades entre elementos mais comuns dessa disciplina. Então, os elementos que a gente mais utiliza na química. Tá? O mais forte de todos aqui, ó, em vermelho, é o flúor. Tá? Seguido do oxigênio, do cloro, nitrogênio e bromo tem aproximadamente a mesma eletronegatividade, iodo, carbono e enxofre a mesma, fósforo e hidrogênio também. O chumbo é um metal atípico também, tem outros, não só o chumbo, mas o chumbo é um bem comum que a gente trabalha, ele tem uma eletronegatividade relativamente alta, né? Aí os metais mais comuns, né, e menos eletronegativos, alumínio, magnésio, cálcio, sódio e potássio. Perceba que, olhando na tabela periódica, ó, as mais altas eletronegatividades estão nesta região aqui e as mais baixas estão nesta região aqui. Tá ok? Ligações entre átomos com igual eletronegatividade. Como a gente vai discutir, vai começar a ver a ligação entre átomos, né? Vamos abordar aqui, antes de começar a ver as ligações propriamente ditas, ligações com átomos de igual eletronegatividade. A ligação formada entre átomos com igual eletronegatividade é chamada de ligação não polar ou ligação apolar. Aqui, ligações entre átomos com diferentes eletronegatividades. A ligação formada entre átomos com diferentes eletronegatividades é chamada de ligação polar. E se a diferença entre as eletronegatividades for muito grande, será chamada de ligação iônica. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui, ó, nós temos alguns exemplos de alguns átomos ligados em moléculas, tá? Aqui o O2, aqui o H2, o CH4, o metano, a água aqui, tá bem? Perceba que essa ligação formada entre o oxigênio com outro oxigênio é uma ligação apolar. Vou escrever aqui em letra grande, tá? Assim como a do hidrogênio. São átomos com mesma eletronegatividade. Também não formam polos. Apolar quer dizer sem polos. Tá bem? A ligação carbono-hidrogênio é pouco polar. Vou colocar aqui, ó, tá? Pouco polar. Tem uma pequena diferença. Enquanto a ligação entre O e H, tá? O oxigênio, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só para vocês conferirem aqui, ó. A diferença entre carbono e hidrogênio, ó, de 2,6 para 2,2. Não tem que guardar esses valores não, só guardar. Carbono e hidrogênio, de forma geral, é pouco polar. Mas entre o oxigênio, 3,4, e o hidrogênio, 2,2, dá mais de 1 de diferença. Isso significa que tem uma grande polaridade, tá? Então, a ligação do OH na água é uma ligação bem polar, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma molécula de álcool, tá ok? O que a gente observa nessa molécula de álcool? Que nós temos ligações carbono-carbono, tá? Esse aqui é um composto mais próximo do real nosso, né? Carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio e oxigênio-hidrogênio. A ligação entre carbono e carbono é uma ligação entre átomos iguais. Ela é apolar. Então, ligação, vamos colocar aqui, apolar. A ligação carbono e hidrogênio tem uma pequena diferença, tá? É uma ligação, vamos escrever aqui, pouco polar. A ligação entre carbono e oxigênio já é uma ligação mais polar, tá bem? Então, já aqui é uma ligação que a gente já vai conferir como polar. E dessas todas que tem aqui, a ligação entre OH é a mais polar. Dentre essas aqui, tá bem? Por enquanto é só.